Miriam Duailib, sou jornalista, escritora, educadora ambiental, sou presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania, que é uma ONG que existe há 30 anos e que tem como missão contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. Um dos temas que nós trabalhamos é a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, especialmente no quesito educação para as mudanças climáticas. Porque desde a Eco 92 nós percebemos que muitos estudos foram feitos, quer dizer, existe o painel de cientistas, né, o IPCC, existe muita pesquisa, mas, no entanto, a população em geral, que precisa ser mobilizada para ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, ela tem uma dificuldade enorme em compreender o que é este fenômeno do aquecimento global. Porque é um fenômeno complexo, que tem múltiplas causas e cujas consequências são muitas, e elas se interconectam, elas se retroalimentam, né, causando aquilo que a gente chama, na linguagem mais científica, de feedback loop. Ou seja, a cada consequência do aquecimento global, ela provoca outras consequências em outras escalas, em outras dimensões da vida no planeta. Então, nós decidimos começar a trabalhar a questão da educação ambiental para mudanças climáticas. Fomos acho que a pioneira, né, a organização pioneira no Brasil a fazer isso, e adquirimos bastante conhecimento nesse setor. Temos contribuído com comunidades, com empresas, com governos, levando em linguagem decifrada, quer dizer, a gente decifra a linguagem científica para que todas as pessoas, desde as que vivem em comunidades até jornalistas, até diretores de empresa, possam compreender a extensão e a gravidade desse fenômeno. Para começar a entender o que são essas COPs, né, que são tão faladas, agora mesmo está acontecendo a COP 27, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo. Então, na conferência de 1992, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, a famosíssima Eco 92, que foi a primeira conferência que trouxe junto dois temas, que era desenvolvimento e meio ambiente, da qual participaram 174 chefes de Estado. Durante essa conferência foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Já se sabia, então, que o fenômeno do aquecimento global estava em curso e que suas consequências seriam muito graves. Então, se foi assinada essa convenção e, a partir daí, começaram os estudos para poder entender, para poder tomar atitudes contra que brecasse, que freasse esse aquecimento global. A primeira COP aconteceu em 1995, né? Foi em Berlim, onde foi feito o chamado Mandato de Berlim, etc. E a partir daí tem acontecido todos os anos, com pouquíssimas exceções. Lembrando, COP é a Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que reúne todas as partes interessadas. Por isso que chama COP, Conferência das Partes. Então reúne governos, empresas, sociedade civil, mídia, todo mundo. Em 97 teve a famosa COP que aconteceu no Japão, na cidade de Kyoto, e que gerou o Protocolo de Kyoto. Ele foi assinado e ratificado por 192 países. O que dizia esse protocolo? Dizia que todos os países precisavam reduzir pelo menos 5,2% de suas emissões em relação aos níveis de 1990. E isso tinha que acontecer até 2012. Obviamente isso não foi cumprido, ele só poderia funcionar se 55% dos grandes emissores tivessem ratificado, e os Estados Unidos não ratificou. Então só quando a Rússia ratificou que ele entrou em vigor. E não teve tempo suficiente para cumprir as suas metas. E daí para frente, todo ano tem as COPs e todo ano, né, se avançam nessas metas e nessas negociações. Até que a gente vai pular um pouquinho para não ficar muito extenso, e a gente chega a 2015 com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris
avançou muito sobre isso tudo, né? E aí, nesse Acordo de Paris, a gente se comprometeu, por exemplo, o Brasil se comprometeu a reduzir enormemente as suas emissões, a zerar o desmatamento, etc. e tal. Aí a gente vai caminhando. O que acontece nesses intervalos é que, além dos países não conseguirem diminuir as suas emissões conforme o previsto, o que foi o caso do Brasil, né? Que o Brasil prometeu também na COP de 2021 reduzir 37% de suas emissões e chegar até a 50%, e obviamente ele aumentou muito as suas emissões nos últimos anos por conta das queimadas, do desmatamento. Mas o que acontece de mais grave é que os cientistas que formam o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Combate às Mudanças Climáticas, que reúne quase 2.000 cientistas de todo o mundo que fazem a análise e avaliação de todos os relatórios produzidos em todos os países. Esses cientistas achavam que talvez em 2100 a gente chegasse a aumentar, o aumento da temperatura média da Terra chegasse a 1,5 graus. O que a gente está vendo é que talvez isso seja atingido muito em breve, porque nós já temos um aumento quase em 1 grau da temperatura média da Terra e a gente caminha rapidamente para chegar a 1,5 graus. Achava-se que se chegasse até 2 graus seria suportável. Com o avanço da tecnologia, a gente já sabe que não, que 2 graus já pode ser catastrófico, né? Então agora todo o esforço dessa COP27 que está acontecendo no Egito é no sentido de manter esse aumento até, no máximo, 1,5%. Só que o esforço para isso tem que ser monumental e ele não está sendo ainda de acordo e na velocidade que precisa ser feito. A COP ela acontece em várias instâncias, né? Então você tem encontros laterais, que são chamados side events, e você tem pavilhões de empresas mostrando o que estão fazendo, você tem a sociedade civil participa muito fortemente, as grandes ONGs ambientais participam muito fortemente, as coalizões climáticas, e tem o painel principal, que é o das negociações, né? Onde os países sentam junto com seus representantes políticos e também com seus técnicos, e ali eles negociam tecnicamente, né? E outra coisa que é muito discutida e que agora nessa COP especialmente está sendo muito debatido é o custo, quem paga essa COP. Quando as COPs começaram, o assunto que se, na época do protocolo de Kyoto, 97 por aí, o que se discutia era como os países ricos podem financiar os países em desenvolvimento para que eles trabalhem, eles se desenvolvam com tecnologias mais limpas. Então foram criados vários mecanismos naquela época, etc. Funcionou em parte, não funcionou muito. Só que com o avanço do aquecimento, hoje já não se fala só mais em reduzir a emissão. Quer dizer, claro, tem que reduzir a emissão, e reduzir a emissão quer dizer substituir o uso de combustíveis fósseis. Não adianta substituir aos pouquinhos, tem que substituir drasticamente o uso de combustíveis fósseis, eu estou falando de carvão, de petróleo, de gás, e tem que estancar o desmatamento. Quer dizer, a meta não é como era no começo, vamos diminuir 50% de desmatamento, agora tem que ser desmatamento zero. E mais um fator que entrou também, desde que as emissões, em vez de diminuir, continuaram aumentando, que é a questão do reflorestamento. A gente precisa restaurar florestas, porque são as florestas que fazem a fotossíntese, são as florestas que capturam, né, os gases de efeito estufa que estão na atmosfera, especialmente o CO2. Mas aí tem um outro ponto que já há alguns anos entrou no debate, que é a questão da adaptação. Como é que os países se adaptam às mudanças climáticas? O que são as mudanças climáticas? Basicamente é o acirramento dos eventos extremos, ou seja, as secas serão muito mais severas, muito mais intensas e durarão longos períodos, as enchentes acontecerão com mais violência
e com mais frequência, as nevascas da mesma forma, muitos locais agricultáveis vão ficar secos, não vai dar para produzir alimento. Então todos esses eventos, eles ficam muito acirrados, muito agudizados, e especialmente os países pobres, não tem como se prevenir disso. Para ser bem didático, vejamos um exemplo do Brasil. Os deslizamentos de terra que toda hora acontecem nesse país, especialmente no verão, como já aconteceu recentemente em Minas, em Petrópolis, são tragédias que afetam a vida de muitas pessoas, tiram a vida de muitas pessoas e destroem o meio ambiente construído. Essas pessoas têm que ser removidas daí. Não tem como viver mais nesses territórios que são vulneráveis. Agora, isso tem um custo, e o custo é muito alto. Então, a negociação que está sendo feita é sempre nesse sentido. Eu dei apenas um pequeno exemplo, mas é nesse sentido de quem paga essa conta. Então, tem um debate muito forte, porque os países em desenvolvimento, especialmente os países muito pequenos, que emitem muito pouco, como os países insulares do Pacífico, que são aquelas pequenas ilhas, né? Essas ilhas praticamente não emitem nada e elas estão sendo devastadas, elas estão sendo tragadas pelo mar, porque uma das consequências do aquecimento global é a subida do nível do mar. Então, quem paga essa conta? Porque os gases que aí estão, os gases de efeito estufa que estão na atmosfera, eles foram gerados nos últimos 300 anos, basicamente pelos países industrializados, que fizeram o seu desenvolvimento à custa da queima de combustíveis fósseis. Essa questão do financiamento está muito forte nessa COP 27. O Brasil sempre teve um papel predominante nas negociações climáticas, porque o Brasil é considerado uma potência ambiental. Não só porque a gente tem a Amazônia, mas também porque a gente tem a maior mega biodiversidade do mundo. A gente é uma potência ambiental, a gente tem 12% da água doce do mundo. E o Brasil, desde que sediou a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, ele passou a ter dentro do Itamaraty e do Ministério da Ciência e Tecnologia pessoas muito capacitadas, muito especializadas nessa questão. E sempre foi protagonista disso. Vários mecanismos, por exemplo, que estavam no protocolo de Kyoto, como o mecanismo de desenvolvimento limpo, foi criado por representantes do Brasil, do Itamaraty e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então nós éramos muito bem vistos. E havia um esforço muito grande, especialmente nos governos Fernando Henrique, Lula, e depois Dilma, mas especialmente nos governos do Lula, quando Marina Silva era ministra, depois Isabela, houve um esforço muito grande na contenção do desmatamento. Muitas áreas protegidas foram criadas e um esforço muito grande. O principal problema de emissão do Brasil é o desmatamento e as queimadas. Durante muito tempo, nós não emitíamos muito pouco em questão de eletricidade, de energia, porque boa parte da nossa matriz é hidrelétrica, que emite muito menos do que as termoelétricas. E também, durante muito tempo, a gente teve muito estímulo para o biocombustível, que é um álcool, né? O combustível de etanol, que também emite muito menos. Hoje não, hoje a gente tem uma matriz energética ainda boa, mas muito menos do que era um tempo atrás, né? Porque as termoelétricas se proliferaram. Agora a gente vê um caminho sendo desenhado que é das eólicas, mas ainda é muito lento. A questão do transporte no Brasil é muito ruim também, porque nós começamos a emitir bastante porque nosso transporte é todo rodoviário, ou seja, roda com gasolina ou com óleo diesel, que são grandes poluentes e grandes emissores de gás de efeito estufa. Mas o nosso principal problema continua sendo o desmatamento e a queimada. Isso cresceu violentamente nos últimos 4 anos, nesse governo que agora está se encerrando. O Brasil seria a sede da COP e esse governo cancelou isso. Cancelou porque não dá importância para o tema. Isso foi muito mal visto. Foi muito mal visto por todos os nossos parceiros internacionais. Inclusive, o governo Bolsonaro ameaçou, a exemplo do governo Trump, de sair do Acordo de Paris. Depois acabou não saindo, mas ameaçou sair. Então, nós passamos a ser vistos com muita reserva. O Fundo Amazônia, que era um fundo de 1 bilhão de euros, esse fundo criado pela Noruega, que vinha para a proteção da floresta e para o desenvolvimento sustentável das comunidades da floresta, não veio mais.
Por quê? Porque o governo tirou a sociedade civil do conselho que geria esse fundo perdido, né? Não é empréstimo. Ele só foi passado para o Brasil à medida em que havia um conselho do qual faziam parte o governo federal, os governos dos estados da Amazônia e a sociedade civil, que é o grande fiscal, é o grande ponto de equilíbrio, né, entre os interesses. E o atual governo cancelou, tirou a sociedade civil, a Noruega tirou o fundo. Agora, com a eleição do presidente Lula, a Noruega já informou que vai voltar com esse fundo. Esse fundo é fundamental, olha, esse fundo é essencial, digamos assim, porque tem muita gente que mora na Amazônia, tem população que mora na Amazônia. E essa população precisa de saúde, precisa de educação e precisa de recurso, né, para desenvolver atividades que são sustentáveis. Então, hoje a gente já tem, por causa do fundo e também por causa da iniciativa de várias empresas e ONGs, a gente tem experiências super exitosas na Amazônia de conservação da floresta e, ao mesmo tempo, de geração de renda para a população que ali vive. Agora, na outra COP e nessa, que eu não fui a essa COP, mas eu estou sabendo, o pavilhão oficial do Brasil fica às moscas. Tem lá meia dúzia de técnicos do governo e o pavilhão fica às moscas, porque a única coisa que esse pavilhão do Brasil se dispõe a fazer é fazer negócios, né? Fazer negócios com quem queira investir no Brasil. Em compensação, o pavilhão que abriga a sociedade civil brasileira, nesta COP estão lá também os agentes do governo de transição, né? E esse está sendo o pavilhão mais visitado, mais apreciado. E a expectativa, né, para a chegada para a participação do presidente Lula está sendo visto com muito bons olhos pelo mundo todo, porque sabe-se que ele e Marina Silva, que está junto com ele, são lideranças que defendem uma economia mais limpa e que estão comprometidos com o desmatamento zero. É o que pode acontecer de melhor no país, porque eles compreendem, assim como nós que trabalhamos com o meio ambiente compreendemos, que a floresta em pé, ela é muito mais vantajosa que a floresta derrubada. O Instituto Ecoar, desde que começou a trabalhar com mudanças de clima, nós começamos em 96. Fizemos uma grande campanha chamada Sou Dono do Meu Nariz, do qual participaram vários artistas consagrados, como Luciano Huck, Angélica, Débora Duarte. Muitos artistas participaram, tinha mídia impressa, tinha TV, né? Nós ganhamos essa campanha de uma agência de publicidade, quando nós começamos, dentro dessa nossa visão de democratizar o conhecimento sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então esse foi o nosso primeiro passo. Nós começamos dizendo, você sabia que as mudanças climáticas estão em curso? Sabe o que pode acontecer? Então foi um grande sucesso. E aí nós passamos a fazer um programa muito robusto de plantio de florestas de matas nativas para captura de gases de efeito estufa. Inclusive, nós fizemos um trabalho muito interessante com times de futebol. Acho que foi a única vez que os times de futebol, o Corinthians e o Palmeiras, foram envolvidos nesse processo. Tinha um processo de educação ambiental e tinha um processo de plantio. A cada gol se plantava 10 árvores, a cada pênalti. Tinha toda uma série de regras bem divertida, que se chamava-se Jogando pelo Meio Ambiente. Nós participávamos das conferências, participamos de várias delas, sempre levando essas iniciativas, até que começamos a alertar e a educar para a questão da adaptação. Na COP de Copenhague, na Dinamarca, nós montamos um stand que fez o maior sucesso, que chamava-se Como as populações vulneráveis vão se adaptar às mudanças climáticas. Nós levamos essa pergunta para lá. Essa pergunta hoje, ela está no cerne, né, da COP27, mas lá não era. Nós somos bastante inovadores. A gente dizia, ok, a gente não pode fazer um apartheid da adaptação. Nós não podemos que a adaptação seja mais um apartheid no mundo. Ou seja, os países ricos se adaptam. Já naquela época, os países ricos estavam investindo bilhões em adaptação,
com diques, para conter o avanço no mar, para levantar as cidades, a exemplo de Amsterdã. E os países pobres, como é que ficam? As regiões pobres dos países ricos, porque também tem isso, tem país rico, como a exemplo do Brasil, país que não é pobre, mas que tem regiões muito pobres. Como é que essas populações ficam? Então nós ficamos muito felizes de ter levado essa questão, porque acho que a gente pautou esse tema na COP. E esse tema tem realmente evoluído bastante. Nós trabalhamos muito esse tema com as empresas de gás e óleo, né? Nós, à época, participávamos de muitos projetos junto à Petrobras. A Petrobras tinha um ramo da Petrobras que estava muito dedicada à questão climática, né? Óbvio, porque trabalham com óleo, precisam estar muito preocupados com isso. E a gente trabalhou muito junto às empresas de óleo do mundo todo, né? Do mundo todo, nas conferências, side events, tudo, a gente trabalhava muito sobre isso, como é que essas empresas iam ajudar a adaptação. Nesse último governo, a gente ficou um pouco mais restrita, porque o governo não tinha programas desse tipo, e pelo governo se colocar, não digo contra, mas muito cético em relação às mudanças climáticas, chegando a dizer que isso era mimimi de ambientalista. Então, as empresas também ficaram muito paradas, né? Não querem gastar, porque o governo não está pautando esse tema, então por que elas vão gastar, né? Com mudança tecnológica e etc. Mas agora eu tenho a esperança que, para o bem do planeta, isso vai mudar, porque o Brasil tem um papel fundamental. A Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como se dizia antigamente, mas ela equilibra o clima. A COP27 deve trazer alguns avanços, porque a cada COP a situação fica mais grave. O discurso de abertura do secretário-geral das Nações Unidas foi um chamamento muito sério. Ele coloca que realmente a gente não tem mais tempo, não dá mais para a gente ficar conversando e estabelecendo metas muito modestas. Eu tenho a impressão que, porque as mudanças climáticas, os efeitos da mudança climática já estão atingindo a todos, em todos os países, os governos vão passar a ter mais pressa, mais prontidão para tomar as atitudes. A gente sabe, por exemplo, que na Europa, no Japão, isso é muito forte, mesmo no Sudeste Asiático, na Europa e em muitos lugares dos Estados Unidos, já existe toda uma política estadual e federal, estadual ou federal, que trabalha fortemente para a contenção da emissão de gases, né? E também para a adaptação. A gente sabe que a indústria automobilística, por exemplo, ela tem trabalhado muito no sentido dos carros elétricos. Hoje você vai para a Europa, você vai para o Japão, os carros quase, na sua maioria, são elétricos. Nós ficamos muito atrás. Então a gente não consegue assim, visualizar o que está acontecendo no resto do mundo. Quer dizer, a gente tem hoje problemas muito sérios em relação à energia, porque nos países do hemisfério norte, grande parte deles, a energia ainda é a carvão. Então você tem cidades com pouquíssima iluminação à noite. A iluminação é bem fraca, que é para não gastar muita energia. Então você já tem uma série de atitudes que já estão permeando a vida cotidiana das populações. Por outro lado, ainda é modesto o investimento em adaptação e ainda é modesto o investimento em tecnologias, por exemplo, de captura de carbono da atmosfera, que são tecnologias que já existem, mas que custam muito caro. Então, as empresas de óleo e petróleo, elas relutam muito em aplicar essa tecnologia, que se chama CCS, né? Que é você capturar o carbono e enterrar o carbono da atmosfera e enterrar em camadas de rochas profundas. Essa tecnologia já existe, no entanto, ela é muito cara. E agora, eu acho que essa COP, como tem essa discussão muito forte do quem vai pagar o quê, do financiamento, eu acho que finalmente os países estão começando a ver que é muito mais caro você trabalhar com adaptação e é muito mais caro você trabalhar na remediação dos acidentes
climáticos, né? O custo de reconstrução é muito alto. E a gente está falando, por enquanto, de reconstrução de estruturas físicas. E a gente nem tocou no assunto, dois assuntos que são fundamentais, é o custo para a saúde da população. Quer dizer, a gente sabe que o aquecimento propicia o aparecimento a eclosão, né, de pandemias, como está sendo ainda da Covid-19, do SARS-CoV-19. Nós sabemos, por exemplo, que na Amazônia existem milhões de vírus que vivem, né, hospedados em animais silvestres e que, à medida que o desmatamento avança, esses animais silvestres passam a ter contato com os animais domésticos e com os seres humanos, e esses vírus podem causar estragos enormes, talvez bem maiores do que foi a Covid-19. Na saúde humana da cidade, também o custo é muito alto, porque a cada enchente, o número de internações por doenças de veiculação hídrica aumenta muito. E aí também aumenta muito o custo dos governos. E tem um outro custo, que é um custo assim, que os países ricos pagam muito, que é o custo das migrações climáticas, né? A ONU calcula que aproximadamente 50 bilhões de pessoas podem ser considerados migrantes climáticos, que são as pessoas que saem das áreas que estão ficando cada vez mais desérticas e vão para outros lugares. São pessoas que estão rodando pelo mundo porque não conseguem mais ficar no seu local de origem, porque não tem mais condições de plantio, não tem mais condições de sobrevivência. Então, isso a gente já sabia desde 1992. No entanto, foi se levando, vou usar uma expressão meio comum, mas foi se empurrando com a barriga até quando não dá mais, e agora não dá mais. Né? Agora não dá mais, agora tenho a impressão, né, tenho o sentimento de que os países estão realmente acordando e vão multiplicar os esforços para conter as emissões, aumentar o sequestro natural via plantio, reflorestamento, trabalhar no sequestro tecnológico via CCS, a captura e o armazenamento de carbono em rochas profundas, e trabalhar muito em adaptação. O Instituto Ecoar trabalha com o conceito de educação ambiental, que é uma educação ambiental ampla. É uma educação ambiental que visa despertar em nós um outro olhar, né? Um outro olhar sobre tudo que nos rodeia, sobre nós mesmos, sobre a nossa relação entre os seres humanos e a relação dos seres humanos com os demais seres vivos que conosco compartilham esse planeta, né? Entender que nós somos parte da natureza, entender que a vida acontece no planeta há pelo menos 4,5 bilhões de anos. E essa vida, ela é sempre mantida pelo planeta. Agora, isso não quer dizer que a vida da nossa espécie seja mantida se as condições climáticas mudarem muito, né? Porque, por exemplo, nós até o começo do século XX, nós éramos 2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós somos 7,5 bilhões. Quer dizer, em 100 anos nós triplicamos o número de pessoas no mundo. Por que isso se dá? Pelo avanço da ciência, mas também pela estabilidade climática. Porque hoje nós temos, quer dizer, a gente já há algum tempo, a gente tem a temperatura média da Terra estabilizada em 15 graus, agora que subiu quase 1 grau, né? E isso quer dizer o quê? Que é propício para a nossa espécie se proliferar, né? É propício para a nossa espécie aumentar. Na medida em que o aquecimento global aumenta, nós começamos a ter temperaturas um pouco mais altas, o que isso ocasiona? Isso ocasiona uma mudança no ciclo das chuvas, isso ocasiona uma mudança no ciclo dos ventos e, portanto, você tem derretimento de geleiras, você tem subida do nível do mar, você tem enchentes muito severas, você tem secas, você perde terras agricultáveis, ou seja, a nossa vida, a vida da nossa espécie,
é afetada, sem contar a questão das doenças, né, que se proliferam. A dengue, por exemplo, a dengue é uma doença que se prolifera em ambientes mais quentes. Os estudos mostram que se continuar dessa maneira, só os países, só o norte do Canadá é que será imune, por exemplo, à dengue. Isso altera todo o equilíbrio com o qual nós construímos o mundo. Tá? A alteração no planeta altera o modo de vida da gente no mundo. A educação ambiental que a gente faz visa mostrar isso para as pessoas, visa contextualizar, né, para que as pessoas desenvolvam um olhar sistêmico, para que elas compreendam que quando a gente fala em proteger a floresta, proteger a biodiversidade, não se trata apenas de proteger uma determinada espécie, se trata de proteger aquilo que a gente chama de teia da vida. Todos os seres vivos, eles funcionam da mesma maneira. Desde a bactéria até a biosfera, né? Tudo funciona da mesma maneira. São redes de troca, são redes de comunicação. O planeta levou bilhões de anos para criar essas redes e para sustentá-las em equilíbrio. O que acontece? A nossa espécie, pela primeira vez, ela está alterando esse equilíbrio, ela está alterando fortemente, tanto que a era que a gente está vivendo, que é chamada de antropoceno, já está sendo chamada de destruiceno, né? Porque nós estamos destruindo esse equilíbrio cuidadosamente tecido pelo planeta. Então, talvez, se a gente continuar dessa maneira e sem querer ser alarmista, não é do nosso interesse, da nossa educação ambiental ser alarmista, mas sim trabalhar com dados concretos, com dados científicos que possam ser compreendidos pela totalidade da população, não importa o nível de estudo, e que essa população, essas comunidades, comecem a enxergar o que tem a ver esses fenômenos com a vida dela e comece a se ver como um ator importante neste processo. Então, na medida em que eu, na minha dimensão de indivíduo, eu começo a trabalhar com o meu resíduo, né? Porque a gente sabe que os resíduos, né, a decomposição dos resíduos emite muito gás metano, né, que é um dos gases de efeito estufa. Se eu começo a comer menos carne, porque o gado é um dos principais emissores de gás metano, se eu não compro nada cuja madeira venha de desmatamento, se eu, enquanto indivíduo, faço isso tudo, mas enquanto cidadão, eu trabalho junto ao governo local, eu mobilizo a minha comunidade para pedir um replantio de mata ciliar, para pedir um cuidado com o rio para não poluição, eu começo a cumprir uma série de papéis e eu começo a ajudar, né? Eu começo a contribuir nesse grande movimento planetário que é de enfrentar as mudanças climáticas de forma que elas não se tornem tão grandes e que elas acabem inviabilizando a nossa vida no planeta. O que eu posso fazer? O que eu tomar um banho de 5 minutos faz diferença? O que eu cuidar do meu lixo faz diferença? Nós desenvolvemos no EcoArte uma calculadora que mostra, por exemplo, que se você indivíduo, fizer isso, realmente a sua contribuição é bem pequenininha, mas se a sua família tiver 5 pessoas e as 5 fizerem, aumenta um pouco. Se você convencer os seus vizinhos, a sua comunidade, se você levar isso para a sua cidade, isso vai crescendo de uma tal maneira que faz uma baita diferença, né? E, acima de tudo, pressiona as autoridades, pressiona as empresas a cumprirem o seu papel, porque quanto mais poder você tem, maior a sua responsabilidade. Então, essa é a educação ambiental que a gente faz, é a educação ambiental participativa, de olhar sistêmico e que tem por objetivo fazer com que a gente entenda que a gente é parte da natureza e que nós precisamos nos comportar de uma maneira respeitosa com ela.